Alô, professora Kátia, meus parabéns, a aula é excepcional, muito obrigado, super atual e algo que a Trícia estava comentando comigo, que ela que está conectada com a apresentação da Trícia, com o que eu vou falar também agora de atualização das indicações do implante coclear. Achei brilhante a tua apresentação, quando você expõe que se mais de 70% dos fonoaudiólogos, do dia a dia dos fonoaudiólogos, dos cirurgiões, eles estão realizando cirurgias e indicações off-label, é porque realmente passou da hora da gente reexaminar e atualizar os nossos critérios de indicação. Isabela vai fazer a apresentação da nossa próxima palestrante e do tema. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer à doutora Kátia, pela apresentação brilhante que foi feita. E agora eu gostaria de convidar a professora Trícia, do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, para discorrer um pouco sobre o tema terapia bimodal versus implante coclear bilateral. Bom dia a todos, obrigada pela presença de todos, obrigada ao FAES e toda a equipe que está cuidando e organizando esse evento pelo meu convite aqui. Meu nome é Trícia, eu sou otologista de formação, estou super feliz que eu estou com a minha professora aqui. A Kátia foi uma das inspiradoras para que eu seguisse essa carreira voltada para o cuidado da audição. E, aos pouquinhos, devido às necessidades da carreira e às necessidades do cuidado do paciente, eu fui me aprofundando em algumas outras áreas. Então, eu sou também otorrinopediatra e eu sou foniatra, muito recentemente. Eu trabalho no Hospital Pequeno Príncipe, onde a gente atende somente crianças, e no Hospital Angelina Caron, onde nós temos tanto os adultos quanto as crianças. Eu vou falar para vocês hoje sobre o que é a adaptação bimodal e o que é a adaptação bilateral. Muitas coisas vocês vão ver que vão ser um pouquinho de uma repetição, que a Kátia falou, para a gente poder fazer uma introdução ao assunto. Mas eu posso passar mais rápido para não ficar maçante para vocês, senão a gente vai ficando monótona a nossa discussão. Então, vou focar principalmente em alguns assuntos para a gente poder entender onde indicar, quando indicar uma adaptação bimodal e quando a gente pensa numa adaptação bilateral. Então, como a Kátia já tinha falado, a gente busca, com essas adaptações, um restabelecimento das funções que são esperadas pelo sistema auditivo normal. Então, a gente quer que nós tenhamos todos os recursos possíveis de informações espaciais, informações temporais. Então, quando a gente pensa, o que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou colocar um aparelho auditivo convencional, um implante coclear na outra orelha, eu vou colocar 2 implantes cocleares, eu tenho uma audição normal numa orelha e vou colocar um implante na outra. O que nós estamos pretendendo é restabelecer pistas auditivas que vão além da discriminação. Apesar da gente fazer muito teste, os testes de percepção do paciente que precisa de uma adaptação são muito voltados para a discriminação. A gente trabalha muito numa cabine acústica, com fone de ouvido, mas essa não é a realidade de todo mundo. O nosso ambiente não é uma cabine acústica. Então, a meta disso, o que tem que estar na cabeça de quem está indicando e pensando em uma protetização, é o paciente inserido no seu meio, como ele vai tirar melhor benefício das pistas auditivas que estão nesse meio. Então, o que a gente pensa em reabilitação bimodal? Então, bimodal significa que eu estou usando mais de um tipo de tecnologia diferente para poder devolver a audição para esse paciente. E quando a gente pensa nisso, como eu falei que a gente está buscando todas as pistas,
né, auditivas, tanto espaciais quanto temporais, a gente tem que lembrar que a orelha vai ser um captador e o processamento da informação está todo aqui em cima. E eu trago esse slide principalmente para falar que a gente escuta muito, né, quem trabalha com audição escuta muito essa preocupação a posteriori com o processamento auditivo central, de que pacientes que têm uma surdez, seja do nível que for, têm o seu sistema de processamento auditivo modificado pela neuroplasticidade. O nosso cérebro tenta o tempo todo buscar a excelência daquela informação. E, com isso, tudo que a gente já sabe com relação a estímulos corticais, conexões cerebrais, ele vai tentar buscar novos caminhos. E esses pacientes, então, sofrem um remodelamento dessas funções, significando que, quando a gente tenta restabelecer na porção mais periférica a audição ou o input auditivo na melhor situação possível, desde que esse paciente está na 22ª semana de gestação, essas conexões já estão sendo formadas. Se eu fizer essa adaptação no primeiro dia de vida, eu já estou chegando atrasada. Eu já tenho remodelamento dessas funções. Então, se eu vou esperar a criança fazer 1 ano de idade e eu vou restabelecer, os caminhos que eu vou estimular são muito dentro da fisiologia, mas já haverá conexões que não são aquelas pré-programadas geneticamente, para que a gente tenha o local, as mesmas sinapses desenvolvidas. Então, a gente tem mecanismos epigenéticos, né, que vão estar mudando o formato e a maneira de condução desse som. Então, se eu coloco um aparelho de um lado e um implante do outro, por melhor tecnologia que nós temos no aparelho auditivo, por melhor tecnologia que nós temos no implante coclear, nós não temos audição normal. Então, nós não vamos estimular as mesmas vias, nós não vamos estimular as mesmas áreas cerebrais que estavam programadas geneticamente. Eu já tenho um efeito de neuroplasticidade buscando que essa informação seja a melhor possível. Então, quando a gente pensa, voltando, né, juntando as duas informações, eu quero tentar oferecer para o meu paciente, perifericamente, o melhor input possível para que ele tenha pistas temporais e pistas espaciais. Né? A Kátia falou da memória, da função executiva, da memória de trabalho, que precisam muito dessas pistas para poder funcionar da melhor forma possível. Mas a gente tem que ter o entendimento que, independente do momento de vida que eu estou fazendo isso, eu já não tenho mais aquele córtex cerebral, aquelas áreas de processamento auditiva estimuladas da mesma forma que a genética traria se essa audição fosse normal. Então, eu tenho toda uma reestruturação e a gente precisa avaliar isso tudo com parcimônia, né? Individualmente, com a característica de cada paciente, com a necessidade de cada paciente. A gente ama reabilitar a audição. Então, tudo isso que eu falei até aqui é para criar consciência, para buscar o melhor para o paciente. A gente entendendo que os nossos exames, né, as nossas baterias de teste, as nossas imagens, elas não vão trazer o completo entendimento do nosso paciente. A gente tem que agregar a isso o entendimento da vida daquele paciente, da rotina dele, e estabelecer, junto com essa família, as melhores indicações. Então, quando a gente cria critérios, os critérios são as indicações básicas, né? Aquilo que vai nortear você dentro de um conjunto ético. Mas a gente tem que avaliar individualmente cada paciente, cada família e cada ambiente onde esse paciente está inserido. Então, quando que a bimodalidade é indicada? Nas perdas auditivas assimétricas, onde eu tenho uma orelha que tem benefício com o implante coclear e uma orelha que vai ter benefício com o aparelho auditivo. Como a Kátia mesmo falou agora há pouco, tem muita... Os estudos eles não são muito precisos
nos relatos, né, nas suas conclusões, porque a gente tem muito estudo, por exemplo, que estuda a binauralidade com orelhas com a mesma indicação clínica, né? Orelhas severas, profundas, bilateral, e eu coloco o implante de um lado e aparelho auditivo do outro. Mas o aparelho auditivo numa orelha severa profunda não necessariamente está trazendo um melhor recurso para esse paciente. Então, quando ele falha, a falha não é do paciente, né? A falha é do método. Então, quando a gente busca um aparelho auditivo de um lado e um implante coclear do outro, a gente tem que pensar nas indicações de aparelho auditivo e nas indicações de implante coclear, né? Para a gente poder escolher o melhor paciente que vai receber essa modalidade. Melhor localização sonora em ambientes com ruído. Quando a gente pode preservar a acústica do paciente, a gente sempre vai ter um enriquecimento com relação a pistas espaciais e temporais maior do que a gente tem com o implante coclear. Então, sempre que é possível ter um benefício com o aparelho auditivo para se ter a informação acústica, a gente deve tentar essa solução, né? A parte positiva é que é possível testar isso antes, né? Que o aparelho auditivo sempre permite a gente fazer uma análise. Não recomendo que essas análises sejam feitas com aqueles testes de aparelho auditivo de 1 semana, 15 dias, porque o nosso sistema não é plástico nesta velocidade, né? A gente precisa estar com o paciente bem hiperestimulado para a gente começar a ver qual que é o resultado que isso pode dar. Melhor qualidade sonora. E, quando eu falo de melhor qualidade sonora, principalmente com relação à percepção musical, se a gente pensar que uma cóclea tem uma minúcia, né, de estimulação célula-nervo muito próxima, e os implantes eles trabalham mais com uma varredura de estimulação, quanto mais a gente puder preservar sinal acústico, melhor para o paciente no sentido de qualidade sonora e percepção musical. E como deve ser essa reabilitação, né? Simultâneo ou sequencial? A Kátia já falou disso também. Eu só queria agregar uma informação, né, que eu acho bastante importante. Ela citou a Sharma no trabalho dela, e a Sharma fala uma coisa que dá essa ideia para a gente de tempo de sequencial, né? Nos estudos que ela mostrou com ondas de P300, ela mostra que, num intervalo menor que 6 meses, mesmo um sequencial, a gente tem possibilidade de conseguir aquele efeito bilateral. Se ultrapassar 6 meses de intervalo, as ondas não se formarão simultaneamente. Então, a gente tem aquele resultado onde a primeira orelha sempre vai ser melhor do que a segunda. Então, quando a gente pensa num implante coclear sequencial, a gente tem que ter em mente esse prazo mais ou menos de 6 anos para tentar chegar perto do efeito bilateral. O bilateral é o melhor, mas quando não é possível realizar, seja por condições clínicas do paciente, condições clínicas da orelha, a gente tem que tentar encurtar o máximo possível o bilateral. Já numa situação bimodal, onde o paciente está em perda progressiva, por exemplo, já tem um implante do outro lado, mas eu quero manter a resposta acústica do lado que está melhor ainda. Eu tenho que monitorar bem de perto essa orelha, para, assim que eu atingir um nível onde ela precisa do implante, eu também respeitar esses 6 meses. E aí, assim, todas as fonoaudiólogas que estão aqui comigo, e muito provavelmente todos os otorrinos também, vão perceber que o paciente, quando ele está indo muito bem com a primeira orelha do implante, ele reluta um tanto com a segunda orelha, principalmente os pacientes mais idosos. Então, ele acha que só uma está bom, e aí esse tempo para a segunda orelha ele vai se espichando, ele vai aumentando. Então, essa consciência, essa orientação para o paciente de que o mais importante é fazer bem próximo, ele é uma orientação muito importante para a gente fazer em todos os momentos que o paciente estiver com a gente, mesmo antes dele ser candidato para a segunda orelha. E quando a bilateralidade está indicada, né? Quando a gente já tem indicação para as duas. Parece bobo a gente falar uma coisa óbvia, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito.
Então, quando eu chego com um paciente, perda auditiva severa, profunda, simétrica ou quase simétrica, e que eu já tenho critérios de indicação de implante para as duas, a menos que o paciente tenha alguma questão clínica que impeça de fazer o implante nas duas sequencial, não tem por que a gente, simultâneo, não tem por que a gente fazer a indicação do sequencial. Tá? Então, o bimodal, o bilateral sequencial, ele está indicado quando a gente tem situações onde as duas orelhas teriam benefício em fazer com técnicas diferentes. A partir do momento que eu já tenho as duas orelhas iguais, não tem por que deixar esse paciente ficar fazendo essa diferença entre as duas orelhas, diferença essa que nós nunca vamos corrigir. Não, mas daí faz mais terapia, a gente faz mais sessão de terapia. Não vai, é biológico. Não vamos conseguir o mesmo efeito. Então, parece simples, né? Eu falei assim, é matemático, né? Daí a gente põe aquela primeira parte da aula em cima desses critérios que eu falei e a gente sabe que não é. Nas crianças, a gente tem até otite que atrapalha o momento de fazer o implante. A gente tem criança, eu sou de Curitiba, região muito fria, a época das otites dura em torno de 6 meses do ano, então a gente chega às vezes para operar a criança, estava bonitinha, uma semana antes, tudo redondinho. No final de semana, a criança ficou meio gripadinha, chega, segunda-feira vai fazer a cirurgia, está com uma orelha ruim e a outra orelha boa. A gente implanta a orelha boa, trata a orelha ruim, no máximo 1 mês, 2 meses depois, já está implantando a outra orelha também. Né? Então, assim, a gente tem situações que, às vezes, não são tão controláveis quanto a gente gostaria que fosse. Então, a gente sempre tem que estar lidando com as adversidades do meio. Mas, fora isso, né, outras coisas que a gente tem que levar em consideração, também já foi dito bastante pela Cátia, a idade do primeiro implante coclear, a idade do segundo implante coclear, esse tempo que não deve ultrapassar, então, esses 6 meses, a surdez progressiva na orelha do AASE, lembrando que tem que ser testada essa orelha quando a gente suspeita de uma surdez progressiva com mais frequência, o paciente se acomoda na situação de que o implante está ouvindo melhor. Quando ele vem no seu consultório, ele já abandonou, às vezes, o uso do aparelho auditivo do outro lado, porque a resposta já não é tão boa, e ele não te avisou. E aí, com isso, a gente perde o melhor efeito de ter as duas orelhas funcionando simultaneamente. E as variabilidades, fatores intrínsecos e extrínsecos. Desde otite, o paciente perdeu o plano, o paciente foi para o SUS, agora está na fila do SUS. Então, assim, tem muitos fatores ao redor, os pais se separaram, um quer que faz o implante, outro não quer. Tem muitos fatores ambientais que comem esses intervalos. Então, a gente tem que ficar atento e orientar sempre, em todos os momentos das consultas. Existe já a comprovação científica, né, de que o cérebro ele é capaz de unir essas informações sonoras. Mesmo quando não é 100% unido, a gente tem sempre um apoio da outra orelha para a orelha que foi reabilitada primeiro. Então, já existe publicações, inclusive, dos primeiros resultados dos implantes cocleares unilateral em criança, que foi produzido pelo FDA, né? É uma publicação recente, se eu não me engano, do ano passado, onde ele mostra que, mesmo crianças que ultrapassaram os 10 anos, houve benefício analisado individualmente, o contexto social da família, o entendimento familiar. Então, a gente vê benefício. O que a gente tem que lembrar é que, pôr implante, não é colocar o implante e não fazer mais nada. Então, quando você fala para uma família, vamos colocar um aparelho auditivo, vamos colocar um implante, você está dando uma demanda a mais para esta família. Então, vai colocar, daí tem as programações, aí tem a terapia, às vezes vem o FM, às vezes vem terapia pedagógica, às vezes vem terapia psicológica. Então, a gente sempre faz essas indicações
dentro do contexto familiar, vendo até onde essa família pode chegar. Porque isso que a gente vê do abandono do implante nas situações do unilateral, né? Ou, às vezes, o abandono do aparelho nas situações do bimodal, ele tem a ver com uma falta de percepção desse ambiente. Então, aquele paciente não era o melhor paciente para aquela condição. Até aqui, eu falei do bimodal, aparelho-implante, e bilateral, implante-implante. Mas audição normal e implante também é bimodal. E, quando é muito boa a audição, o implante do outro lado nunca vai chegar a ser exatamente uma audição normal se a gente não faz uma boa seleção, mesmo que o paciente pequenininho, mesmo que a família bem orientada, eles abandonam. Vou dar um exemplo para vocês de uma paciente minha com deficiência visual. É uma paciente adulta, ela estava com 23 anos na época, ela fez uma surdez súbita, unilateral, e ela tem baixa visão. Ela fez um implante com 45 dias de surdez. Foi tentado de tudo, não voltava, a paciente não conseguia se localizar no espaço sem audição, por conta da baixa visual, ela não se apoia na visão para a sua rotina diária. E a gente implantou muito precocemente essa orelha. Era cofótico, resposta 0 nessa orelha. Essa paciente, ela, logo que pôs o implante, fez uma grande diferença para ela. Mais ou menos 1 ano depois, ela começou a achar que não servia para muita coisa. Então, o córtex cerebral dela fez neuroplasticidade, muito com a orelha boa. Ela não usava o tempo necessário do implante para poder fazer uma maior estimulação na orelha contralateral. Então, mesmo com uma deficiência visual, ela, depois de 1 ano usando implante, ela achou que já não estava mais grande coisa. E aí foi meu papel, meu e de toda a nossa equipe, mostrar para ela como isso ia fazer diferença. Então, nós incentivamos novamente a retomada com fonoterapia, usar em casa, né, em momentos com menos estresse auditivo, usar só o implante e ocluir a orelha boa, para ela ir ganhando consciência. E hoje ela vira uma defensora, né? Hoje nós já temos, acho que uns 3 ou 4 anos pós-implante, ela é uma defensora do implante unilateral. Porque uma coisa que ela fazia muito era assim, nossa, mas não faz diferença, porque eu coloco o implante e eu continuo escutando a mesma coisa. Sim, discriminação, conteúdo de fala, ela escuta a mesma coisa. O que muda, pistas visuais e pistas temporais. Escuta no ruído muda, escuta de música muda, escuta na rua muda. Então, foi aí que ela começou a ver a diferença que fazia na vida dela ter a audição do outro lado. Então, o Dr. Balkany, que foi um professor meu também lá dos Estados Unidos, ele usava uma figura de linguagem que eu acho que ajuda muito a entender o que acontece nesses momentos. Se você está com os 2 olhos fechados e você abre um olho, você enxerga toda a sala. Na hora que você abre o segundo olho, eu estava vendo 10 pessoas e agora estou vendo 20 pessoas. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é que eu não vou precisar virar a minha cabeça 180 graus para poder ver todo mundo. Se aparecer alguém num campo visual ou uma emergência no campo visual do meu lado de olho fechado, eu vou conseguir, de olho aberto, eu vou conseguir perceber que aquilo está ali. Então, essa informação para o paciente, ela é importante. Ele escutava 10 palavras, agora com 2 implantes ele vai escutar 20 palavras? Não, ele continua escutando as 20. Só que, se está vindo da direita ou da esquerda, ele consegue dizer a diferença quando está com as 2 orelhas. Se é uma música ou é uma fala, ele consegue perceber melhor. Se tem uma pessoa falando de um lado e um liquidificador ligado do outro, ele consegue entender a pessoa falando. Então, são essas as diferenças que o paciente não tem consciência na hora que ele está buscando mais audição. E, para não dizer que não falei das flores,
Eu acho que tem muita carinha nova aqui, não deve nem saber o que essa expressão significa, né? Mas, para a gente não fechar, não terminar a aula sem falar de um bimodal na mesma orelha, né? Eu vou citar o sistema híbrido. Só vou citar. Então, o sistema híbrido é um sistema para perdas muito assimétricas na mesma orelha, onde eu tenho preservação dos graves e a perda dos agudos. Ele é um implante que é um implante com aparelho auditivo junto, então eu posso ter uma estimulação acústica via aparelho ou via audição normal pelo conduto, e o implante coclear melhorando, né, a percepção aqui das frequências agudas. É um eletrodo mais curto e que fica inserida somente numa parte da cóclea, respeitando a tonotopia coclear. Então, a gente pode fazer bimodal para a mesma orelha, né? Aparelho e implante para a mesma orelha. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à professora Trícia, né, pela excelente aula, e gostaria de abrir espaço para a plateia, se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para a doutora Trícia. Trícia, eu achei sua apresentação excelente, foi maravilhosa. Acho que agora melhorou. Uma pergunta que eu te faço: implante coclear híbrido, quantos você já fez? Quantos você está prevendo fazer? Eu estava pensando sobre isso agora, porque isso veio muito forte no passado, e talvez seja exatamente o hot point, o hot topic desse nosso simpósio do 2023, que é a flexibilização das novas indicações do implante coclear. A minha pergunta que eu te faço: você tem essa mesma visão que eu, que não vai ter espaço mais para o implante coclear híbrido, já que o implante coclear oferece uma qualidade tão boa e a indicação está se flexibilizando cada vez mais, que não vai ter mais espaço para o híbrido? A gente vai simplesmente reabilitar o nosso paciente com implante coclear. Eu acho que o híbrido abriu a porta para isso, mas a tecnologia do implante teve que melhorar para poder isso acontecer. Porque antes a gente tinha muito trauma dentro da cóclea com os implantes mais antigos. À medida que foi melhorando, né, o formato dos eletrodos, a técnica cirúrgica para a gente ter menos trauma interno, eu acho que sim, que o implante a gente pode pensar em substituir o híbrido com o implante coclear, pelas técnicas atraumáticas. Né, pensando nas cirurgias, nas técnicas de preservação de audição. Até porque um dos problemas que eu acho que não deixou o híbrido avançar foi que, mesmo usando todas essas técnicas, pode acontecer da gente perder aquelas frequências mais graves. Então, aí, tendo o implante completo lá dentro, a gente já tem uma melhor estimulação, né? Mas eu acho que foi uma junção de fatores, né? Quando o híbrido apareceu, o híbrido ainda existe, tem pacientes implantados. Eu nunca fiz nenhum, até porque em criança é mais difícil ainda a gente ter esse tipo de situação. Eu acho que teve que ter uma união entre avanço tecnológico e flexibilização de critério para que possa acontecer, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Olá, eu ia perguntar o que o doutor Faes falou, qual seria, então, a vantagem do sistema híbrido? Porque eu não compreendi bem. Eu entendi que você coloca o AASE e o implante vai amplificar essa escuta com a AASE, mas me causa estranheza, eu gostaria de uma ajuda nisso aí.
A vantagem é a diferença da estimulação acústica e estimulação elétrica. Então, quando a Kátia explorou muito bem, né, e eu dei uma pinceladinha ali no começo, falando da diferença entre as duas estimulações, um dos grandes impasses que a gente tem com o implante coclear é a escuta no ruído, porque a gente precisa ter muito mais pistas temporais e espaciais do que a gente tem com o implante coclear sozinho. É óbvio que, daí, por isso, falei do avanço tecnológico, né, com a melhoria dos softwares de programação, com a melhoria da qualidade dos implantes, isso vem sendo melhorado, né? A gente já tem implantes que têm por meta um implante para percepção musical, mas quando o híbrido foi idealizado, era para a gente aproveitar tanto pistas acústicas quanto pistas elétricas na mesma orelha. Até porque esse paciente é aquele paciente que tem muito comumente uma simetria entre as duas orelhas. Então, ele tem grave dos dois lados e não tem agudo dos dois lados. Então, ele não é nem um bom candidato a aparelho auditivo e nem um bom candidato a implante coclear. Então, imaginou-se que, podendo fazer os dois num aparelho só, a gente daria esses dois benefícios para o paciente. Tá bom? E eu nem queria chamar atenção para o híbrido, por isso que é o último slide, e para falar rapidinho, porque ele está ali, não vai mais, né? Então, era só porque era bimodal a ideia. Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, eu gostaria de convidar a doutora Natália